Meu nome é Kendall Griffin. Tenho 31 anos. E, por 8 anos, minha família me usou como babá em período integral e sem salário. Na sexta-feira à noite, bem no meio do jantar, meu irmão olhou para mim com aquele sorriso arrogante e disse: "Se você quiser continuar morando aqui, vai começar a pagar aluguel. $900 por mês a partir de agora." Shelby quase cuspiu o vinho de tanto rir. Minha mãe não conseguia olhar nos meus olhos. Meu pai continuou cortando o bife. Silêncio total. Eu não gritei. Não implorei. Só sorri o primeiro sorriso verdadeiro que senti em muito tempo e me levantei, dizendo calmamente: "Obrigada pelo lembrete." Fui para o meu quarto, joguei minhas coisas em uma mala e fui embora. Sem drama, sem despedida. Arrastei a mala passando pela mesa, abri a porta da frente e saí para a noite fresca de Indianápolis. Devon gritou atrás de mim: "Você vai embora por causa de aluguel?" Eu não olhei para trás. Entrei no carro e dirigi para longe. 2 semanas depois, meu irmão mandou uma mensagem que me fez rir mais do que ri em anos. Antes de eu contar o que ele disse, já deixa o like, se inscreve e comenta de onde você está assistindo, porque o que aconteceu depois destruiu tudo o que eles achavam que tinham. Vamos voltar ao começo. Para entender por que eu simplesmente sorri e saí naquela noite sem uma única discussão, você precisa voltar 8 anos e ver como tudo começou. Tudo começou na semana em que minha sobrinha Oakley nasceu. Meu irmão Devon, que hoje tem 35 anos, e a esposa dele, Shelby, a trouxeram do hospital, e de repente meus pais se viraram para mim como se fosse a coisa mais natural do mundo. Meu pai, Leury, e minha mãe, Teresa, me sentaram depois do jantar e disseram que precisavam de ajuda porque Devon tinha acabado de começar um novo trabalho em vendas, com horários malucos, e Shelby ainda estava se recuperando de um parto difícil. Eles prometeram que seria só por algumas semanas, até entrarem em rotina. Eu tinha 23 anos, recém-formada, trabalhando em um cargo júnior de contabilidade no centro de Indianápolis e ainda morando com meus pais em Fishers para economizar dinheiro. Então, eu aceitei. Algumas semanas viraram meses. Depois os meses viraram anos. Quando Colton chegou, 4 anos atrás, o arranjo simplesmente dobrou. Eu virei a pessoa que saía mais cedo do trabalho para buscar Oakley no jardim de infância, a que ficava em casa quando Colton tinha infecção de ouvido, a que cancelava tudo sempre que Shelby decidia que precisava de uma noite com as amigas ou quando Devon tinha um jantar de trabalho que não podia perder. Minha rotina girava em torno da deles, e ninguém jamais perguntava se aquilo estava tudo bem para mim. Eu ainda lembro do meu aniversário de 25 anos. Finalmente tive coragem de aceitar um convite de um cara do escritório que parecia realmente legal. Tínhamos reserva em um restaurante italiano charmoso na Mesave. 1 hora antes de ele me buscar, Shelby ligou chorando, dizendo que Colton estava com febre e que ela não podia faltar à aula de yoga porque o instrutor não estaria lá na semana seguinte. Minha mãe pegou o telefone logo depois e disse: "Querida, família vem em primeiro lugar. Você sabe disso. Você é tão boa com as crianças." O cara nunca mais me chamou para sair. Outra vez, 3 anos atrás, eu tinha planejado uma viagem de fim de semana para Chicago com 2 amigas da faculdade que eu não via há séculos. Passagens compradas, hotel reservado. Na noite antes de viajarmos, Devon me mandou uma mensagem dizendo que ele e Shelby tinham conseguido ingresso surpresa para um show e precisavam que eu cuidasse das crianças a noite inteira. Quando respondi que já tinha planos, minha mãe me olhou como se eu tivesse dado um tapa nela e disse que Devon trabalhava tanto e merecia um descanso. Eu cancelei a viagem. Minhas amigas pararam de me convidar depois disso. O pior foi a noite em que eu tive 39 graus Celsius de febre. Eu tremia embaixo de 3 cobertores, mal conseguia ficar em pé, mas Shelby ligou às 2 da manhã porque Colton não parava de chorar e ela tinha uma reunião cedo. Devon estava viajando a trabalho. Minha mãe veio até minha porta, me entregou as chaves do carro e disse que meu nome ainda era o contato de emergência da creche, então eu era a única que poderia buscá-lo se fechassem mais cedo no dia seguinte. Dirigi 25 minutos para ir e 25 para voltar em pleno fevereiro, com o aquecedor quebrado. Peguei o Colton, levei para casa, dei remédio e fiquei sentada no chão do banheiro até a febre baixar a dele e a minha. Ninguém veio ver como eu estava no dia seguinte. Sempre que eu tentava falar sobre isso, a resposta era a mesma. Meu pai dizia que eu era a confiável, a forte,
A que ainda não tinha família própria, então tinha mais tempo. Minha mãe repetia que Devon e Shelby estavam construindo o futuro deles e precisavam de apoio, e que a sangue ajuda sangue. Eles faziam parecer que eu devia me sentir sortuda por ser útil. Enquanto isso, eu pagava metade das compras do supermercado, bancava todos os serviços de streaming que todo mundo usava, comprava roupas novas para as crianças sempre que Shelby decidia que tinham crescido de um dia para o outro, e ainda tentava colocar o que sobrava em uma poupança que mal crescia porque sempre aparecia alguma emergência. 8 anos daquela vida. 8 anos sendo a solução automática para qualquer problema da família do meu irmão. E nem uma única vez alguém perguntou o que eu queria. Por isso, quando Devon soltou aquela bomba do aluguel na mesa de jantar, alguma coisa simplesmente encaixou dentro de mim. Eu não precisava mais brigar. Não precisava explicar nada. Eu já sabia exatamente qual era meu lugar ali. E, pela primeira vez em quase uma década, eu estava completamente em paz com a ideia de ir embora. Aquela noite de sexta-feira foi a gota d'água. Estávamos todos sentados ao redor da grande mesa de carvalho na sala de jantar, aquela que minha mãe ainda arruma com os pratos de festa, mesmo quando somos só nós 6. Devon tinha acabado de terminar de se gabar de um negócio que fechou no trabalho e como estava, finalmente, na fila para a vaga regional que todo mundo comentava há meses. Shelby ficava tocando o braço dele, rindo alto de tudo que lhe dizia, enquanto Oakley coloria o papel americano e Colton batia a colher no copo. Então Devon colocou o garfo na mesa, olhou diretamente para mim e soltou a bomba como se estivesse pedindo para eu passar o sal. Então, a partir do mês que vem, você vai pagar aluguel se quiser continuar com seu quarto. $900. Tanto faz se é em dinheiro ou pelo Venmo. Shelby soltou uma risadinha pelo nariz e cobriu a boca como se fosse a coisa mais engraçada que tinha ouvido a semana inteira. Meu pai deu um sorte. Assentiu devagar, olhando para o prato, mastigando o mesmo pedaço de frango havia uns 5 minutos. Minha mãe pegou a jarra de água e começou a encher copos que já estavam cheios. Senti aquelas palavras acertarem bem no meio do peito. Mas, em vez de raiva, algo frio e claro passou por mim. 8 anos de planos cancelados, aniversários perdidos, noites em claro porque alguém precisava de alguma coisa, tudo passou diante dos meus olhos em um único segundo. Coloquei o guardanapo na mesa, empurrei a cadeira para trás e me levantei. Devon ergueu a sobrancelha. O quê? Você nem vai discutir? Não respondi. Caminhei pelo corredor até o meu quarto, o mesmo desde o ensino médio, com os posteres desbotados nas paredes porque eu nunca tive tempo de redecorar. Puxei debaixo da cama a maior bolsa de viagem que eu tinha, abri as gavetas e comecei a guardar tudo que realmente era meu. Meu laptop fechado, o HD externo com minhas fotos, os cadernos de desenho que eu não tocava há anos, a caixinha de joias que minha mãe me deu quando me formei na faculdade. Levou menos de 10 minutos. A maior parte do que havia naquele quarto tinha sido comprada para as crianças ou substituída tantas vezes que eu já nem lembrava o que era originalmente meu. Quando a bolsa encheu, fechei o zíper, joguei a alça no ombro e voltei pela sala de jantar. A conversa tinha parado. 5 pares de olhos me acompanhavam. Oakley parecia confusa. Colton continuava batendo a colher no copo. Parei na porta, virei uma vez e dei a eles o sorriso mais calmo que consegui. Devon bufou. Ah, por favor, Kendall. Senta. Somos todos adultos aqui. Abri a porta da frente, pisei na varanda e a fechei atrás de mim sem bater. O ar da noite estava mais frio do que o normal para o começo do outono em Indiana, mas tinha gosto de limpeza. Joguei a bolsa no banco de trás do carro, sentei no banco do motorista e fui embora. 40 minutos depois, eu estava fazendo check-in um Super 8 perto da saída da I-69, no lado norte de Indianápolis. O atendente mal levantou os olhos do celular ao me entregar o cartão-chave. O quarto 212 cheirava a cigarro velho e aromatizador barato. Mas no instante em que tranquei a porta e encostei nela, percebi algo que não sentia havia quase uma década. Silêncio. Sem bebê chorando no fim do corredor. Sem Shelby gritando que alguém precisava correr até o Target para comprar mais fraldas. Sem Devon perguntando onde estavam as camisas de trabalho dele. Só o zumbido da máquina de gelo lá fora e o som distante dos caminhões na rodovia.
Sentei na beira da cama, completamente vestida, ainda de sapatos, esperando pelas lágrimas, pelo pânico ou pela culpa que eu tinha certeza que viriam. Nada aconteceu. Meu telefone continuou apagado porque eu desliguei no momento em que entrei no carro. Pela primeira vez desde que Oakley nasceu, eu dormi antes da meia-noite e ninguém me acordou às 3 da manhã porque uma criança teve um pesadelo, ou queria água, ou vomitou no carpete. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol passando pelas cortinas finas. Por alguns segundos, não soube onde estava. Depois lembrei, e o que tomou conta de mim não foi medo. Foi um alívio tão forte que quase doeu. 10 dias depois de eu desaparecer daquela casa, assinei o contrato de um estúdio minúsculo em Broadripple na manhã do sábado seguinte. Foi o terceiro lugar que visitei. 42 metros quadrados acima de uma loja de discos, paredes de tijolos expostos, uma janela enorme virada para Monon Trail e uma escada de incêndio que servia como minha varanda. O proprietário não fez muitas perguntas quando viu que eu tinha emprego estável e podia pagar o primeiro e o último mês adiantado. Na noite de domingo, eu já estava com as chaves na mão e com o primeiro endereço que era totalmente meu. Segunda-feira chegou e eu entrei no escritório como se nada tivesse mudado por fora. Mesma baia no terceiro andar do prédio no centro, mesma mancha de café no carpete perto da impressora. Mesma reunião matinal, só que, dessa vez, as pessoas perceberam algo diferente quase imediatamente. Meu líder de equipe perguntou se eu tinha cortado o cabelo. A mulher que senta na minha frente disse que minha pele parecia mais iluminada e perguntou quais produtos eu estava usando. Outra pessoa brincou dizendo que finalmente eu parecia ter dormido mais de 4 horas. Eles não estavam errados. Por 10 noites seguidas, eu dormi até o meu corpo decidir acordar. Não porque uma criança estivesse gritando ou porque Shelby estivesse batendo na minha porta dizendo que não achava o sapato esquerdo do Colton. Eu mantive o celular desligado o tempo inteiro. Não no silencioso, não no não perturbe. Desligado. 10 dias sem uma única notificação, sem ouvir aquela vibração familiar que sempre significava que alguém precisava de algo urgente. Sem ligações de última hora da creche. Sem pedidos para passar no mercado antes de ir para casa. Sem mensagens perguntando se eu podia ficar com as crianças para Devon levar Shelby a algum bar novo na cobertura. Apenas silêncio. Com as horas extras no meu dia, comecei a fazer coisas que não fazia há anos. Passeei pelo Farmers Market de Broadripple no fim de semana e comprei flores frescas só porque eram cheirosas. Encontrei um brechó a 2 quadras e comprei um sofá usado por $200, uma mesa de centro pintada de azul petróleo e um conjunto de abajures completamente diferentes um do outro mas que funcionavam. Passei um sábado inteiro pintando a parede de tijolos com um tom suave de salve enquanto ouvia a música que eu quisesse, no volume que eu quisesse. Ninguém reclamou. Ninguém pediu para eu abaixar o som porque o bebê estava tirando cochilo. A melhor descoberta foi um bloco de desenho enorme que encontrei enterrado em uma das caixas que trouxe da casa antiga. Eu desenhava o tempo todo na faculdade pequenas paisagens urbanas em carvão, retratos em aquarela. Mas em algum momento da vida, parei. Na primeira quarta-feira à noite, depois do trabalho, sentei no chão com um conjunto barato de lápis e comecei a desenhar a vista da minha escada de incêndio. As luzes da trilha acendendo ao anoitecer. Pessoas passeando com cachorros. Corredores com fones de ouvido. O canal refletindo os últimos minutos de sol. Minha mão lembrou o que fazer mais rápido do que meu cérebro. Quando levantei os olhos, já era mais de meia-noite e eu tinha 3 páginas prontas que eu realmente não detestava. Passei a cozinhar refeições de verdade para uma pessoa, em vez de jogar qualquer coisa na panela que desse para alimentar 6 numa terça-feira qualquer. Descobri que na verdade eu gosto de salmão quando ele não está afogado em ketchup para agradar as crianças. Comprei grãos de café de qualidade e parei de beber o resto frio da cafeteira da casa antiga. Tomei banhos longos sem ninguém batendo na porta perguntando se eu tinha visto o carregador do iPad. Li livros inteiros de uma vez só, sentada no sofá, com todas as janelas abertas e o barulhinho da trilha subindo como música ambiente. Pela primeira vez desde os 23 anos, eu não estava esperando a próxima emergência. Meu tempo era só meu. E essa sensação era tão estranha que eu me pegava sorrindo do nada, feito boba, parada no corredor de cereais ou esperando o semáforo de pedestres abrir. 10 dias sendo dona de cada minuto da minha vida, e eu já sabia que nunca mais voltaria àquilo que era antes. No 11º dia,
finalmente liguei o celular. Assim que a tela acendeu, ele começou a vibrar tão forte que quase caiu da minha mão. 87 chamadas perdidas. 432 mensagens de texto. 17 correios de voz. Todos dos mesmos 4 números. Sentei no chão do meu estúdio, com as costas na parede recém-pintada, e comecei a rolar a tela. Minha mãe enviou 38 mensagens só na primeira noite. Começavam com onde você está, e isso não é engraçado, Kendall, e rapidamente viravam a seu pai está preocupado e a Oakley não para de perguntar por que a tia Kendall foi embora. No terceiro dia, já eram só emojis chorando e palavras soltas como por favor. Shelby encheu 2 conversas inteiras com fotos e vídeos do Colton chorando no berço, abraçado ao dinossauro de pelúcia, perguntando quando eu ia voltar para ler a história de dormir. Uma mensagem dizia: ele não dorme a noite inteira desde que você saiu. A culpa é sua. Outra veio às 2 da manhã, ele vomitou de tanto chorar. Espero que esteja feliz com essa saída teatral. As mensagens do Devon eram mais curtas e muito mais irritadas. A primeira, 20 minutos depois que saí pela porta. Nossa, bem maduro da sua parte, fugir como uma adolescente. Na tarde seguinte. Você tá mesmo fazendo isso por causa de $900? No quarto dia, ele tentou parecer razoável. Olha, a gente pode conversar sobre o aluguel. Só volta pra casa. Quando isso não funcionou, veio a culpa. A pressão do papai tá nas alturas por sua causa. No 8º dia, ele já nem tentava disfarçar. Você é egoísta. Sempre foi. Tomara que essa liberdade valha a destruição da sua família. Li cada uma, sem responder. Os áudios eram piores. Shelby deixou 6 seguidos, a voz falhando, dizendo que as crianças estavam confusas e com medo, que eu estava partindo o coração delas. Minha mãe deixou uma mensagem longa e confusa, que terminou com ela chorando tanto que eu não conseguia entender os últimos 30 segundos. Devon deixou exatamente um correio de voz, a voz baixa e fria. Você acha que tá dando uma lição na gente? Espera até ser você quem precisar de alguma coisa. Você vai voltar rastejando, e vamos ver com que rapidez a gente esquece isso. Deixei o celular carregar completamente enquanto fazia café e olhava pela janela para a trilha. Pessoas passeavam com cachorros, empurravam carrinhos de bebê, vivendo vidas que não giravam em torno da minha disponibilidade. Quando chegou a 100%, abri primeiro a conversa do Devon, porque a raiva dele era mais fácil de encarar. Digitei 6 palavras e enviei antes que pudesse duvidar de mim mesma. Estou segura. Pare de me contatar. Nada além disso. Sem explicação, sem desculpa, sem promessa de conversar depois. Os 3 pontinhos apareceram na hora, desapareceram, voltaram. Meu celular começou a tocar. Devon. Recusei a chamada. Tocou de novo. Shelby, recusei. Mamãe, recusei. Então as mensagens começaram a chegar mais rápido do que eu conseguia ler. Devon, é isso? É só isso que você tem a dizer? Shelby, você vai mesmo fazer isso com as crianças? Mamãe, querida, por favor, só diga que você está bem. Eu desliguei o volume e abri as configurações. Um por um, bloqueei cada número que passou os últimos 10 dias tentando me puxar de volta. Devon primeiro, depois Shelby, depois mamãe, depois papai mesmo ele não tendo mandado uma única mensagem. Quando bloqueei o último, a tela finalmente ficou silenciosa. Levantei, caminhei até a saída de incêndio e abri a janela. O ar de outubro estava fresco e cheirava a folhas caídas. Pela primeira vez em muito mais tempo do que eu conseguia lembrar, ninguém sabia exatamente onde eu estava, e ninguém podia me alcançar a menos que eu permitisse. O poder daquele silêncio me envolveu como o cobertor mais quente que já tive. Deixei o celular virado para baixo no balcão e voltei para meu caderno de desenho. A trilha estava cheia de corredores de sábado, e a luz estava perfeita. Eu tinha a tarde inteira e ninguém para responder. 2 semanas depois do dia em que fui embora, Devon encontrou meu novo endereço. Eu estava voltando do mercadinho da esquina com uma sacola de compras quando vi o SUV preto dele estacionado torto, ocupando 2 vagas, bem em frente ao meu prédio.
Ele estava encostado na porta do motorista, braços cruzados, encarando a entrada como se estivesse ali há horas. Assim que me viu, o rosto dele se contorceu entre raiva e alívio, e ele se afastou do carro. Continuei andando no mesmo ritmo. Sem correr, sem me esconder. Quando cheguei aos degraus, ele se moveu para me bloquear. Como diabos você pagou por esse lugar? Foram as primeiras palavras que saíram da boca dele. Ajustei a sacola para o outro braço e olhei diretamente nos olhos dele. Isso não é mais da sua conta. Ele riu uma risada forçada, alta demais, a ponto de um casal com um cachorro olhar na nossa direção. Não é da minha conta. Você desaparece por 2 semanas. Deixa a mamãe desesperada. Faz a Shelby lidar com 2 crianças gritando sozinha. E agora não é da minha conta. Dei um passo para ficar mais perto, para que as pessoas na calçada não ouvissem tudo. Saia da frente. Em vez disso, ele firmou os pés. Você vai para casa. Entra no carro. Eu não estou pedindo. Coloquei a sacola no degrau de baixo, peguei o celular do bolso e abri o teclado para discar 190. Meu dedo pairou sobre o botão de ligar. Os olhos do Devon deslizaram para a tela e algo na expressão dele vacilou, mas ele insistiu. Você acha que consegue sobreviver aqui fora sozinha? Acha que é durona agora? Volta para casa. Eu nem vou falar do aluguel de novo. Vamos fingir que nada disso aconteceu. Eu apertei o botão. O tom de emergência começou a apitar alto, claro, impossível de ignorar. O rosto dele empalideceu. Kendall, para. Vai embora ou eu termino a ligação. Sua escolha. Ele me encarou como se não reconhecesse a pessoa na frente dele. Pela primeira vez na minha vida, eu não recuei. Não pedi desculpas. Não tentei acalmá-lo. Só esperei. Você vai mesmo fazer isso? Ele perguntou, a voz falhando na última palavra. Vai jogar sua família inteira fora? Não, respondi, firme e tranquila. Eu estou escolhendo a mim mesma. Um vizinho saiu do prédio, viu a cena e diminuiu o passo. Devon percebeu a plateia e toda a raiva evaporou de repente. Ele deu um passo para trás, depois outro, levantando as mãos como se eu fosse a pessoa que o estivesse encurralando. Você vai se arrepender disso, murmurou, mas até ele parecia saber que a ameaça tinha soado fraca. Entrou no SUV, bateu a porta com força suficiente para o carro balançar, e arrancou sem olhar para trás. Fiquei parada na calçada até as luzes traseiras desaparecerem na curva. Meu coração batia acelerado não de medo, mas de adrenalina. A mesma sensação que eu tinha antes de uma grande apresentação no trabalho, o momento em que tudo encaixa e você sabe que é capaz. Peguei minhas compras, subi as escadas até meu estúdio e tranquei a porta atrás de mim. Por 1 minuto, fiquei apoiada nela, ouvindo o silêncio que agora me pertencia. Depois desempacotei a comida, fiz o jantar e comi na escada de incêndio enquanto o sol descia atrás da trilha. Devon nunca apareceu de novo. 1 mês depois, tudo na casa antiga simplesmente desmoronou. A primeira babá contratada durou exatamente 5 dias. Era uma estudante universitária que achou que cuidar de 2 crianças seria dinheiro fácil. Na quarta-feira, ela mandou mensagem para Shelby dizendo que Colton tinha mordido ela 2 vezes e que Oakley se recusava a ouvir qualquer pessoa que não fosse eu. Na sexta, ela pediu demissão sem aviso e bloqueou o número deles. A segunda nem chegou a aparecer depois de ler as avaliações online que a primeira deixou. Sem ninguém para cuidar das crianças, Devon e Shelby tentaram dar conta sozinhos. A casa virou um caos em menos de 1 semana. A pia sumiu debaixo de uma pilha de louça. A lavanderia transbordou até o chão do corredor. O quarto de brinquedos parecia que um tornado tinha passado por lá, brinquedos por toda parte, comida velha grudada no carpete. Eles finalmente chamaram um serviço de limpeza profissional que cobrou $350 só para deixar o lugar habitável novamente. E a equipe de limpeza disse a eles que aquela era uma das piores casas que tinham visto o ano inteiro. O trabalho do Devon foi a próxima coisa a desmoronar. Ele era o principal candidato para o cargo de gerente regional de vendas. Todo mundo sabia que vinha com um aumento de 40% e um carro da empresa. A entrevista final exigia que ele provasse que podia viajar 2 noites por mês e trabalhar até mais tarde quando necessário.
Sem uma babá confiável, ele precisou recusar todas as viagens de última hora e sair cedo 3 dias por semana para buscar as crianças na creche. O chefe dele mandou um e-mail educado retirando a oferta e deu a promoção para outra pessoa. Shelby chegou ao limite na mesma semana. Arrumou 2 malas, levou as crianças para a casa dos pais em Carmel e disse ao Devon que estava entrando com o pedido de separação. Disse que nunca tinha aceitado ser mãe solo enquanto ele corria atrás de um emprego que, na prática, já não existia. A última notícia que tive deles foi que ela estava se encontrando com um advogado de divórcio e Devon estava dormindo no sofá da sala porque não conseguia encarar o quarto principal vazio. 2 meses exatos depois do dia em que saí, apareceu um número novo no meu celular com uma mensagem que me fez parar no meio do corredor do mercado. Kendall, a empresa cancelou minha promoção porque não consigo manter horários estáveis. Shelby vai pedir o divórcio. Me desculpa. Volta pra casa. Eu nunca mais vou pedir aluguel. Fiquei olhando para a tela por muito tempo. Depois digitei 8 palavras, enviei, e bloqueei o número para sempre. Eu deixei de ser sua solução há muito tempo. Essa foi a última mensagem que mandei para qualquer um deles. Hoje, ainda moro no mesmo pequeno estúdio em Broadripple. Minha conta poupança está crescendo pela primeira vez em 8 anos. Janto na escada de incêndio quando o clima está bom e desenho o canal até os postes de luz se acenderem. Viajo nos fins de semana quando quero. Durmo a noite inteira. Finalmente comprei o conjunto de aquarela que sempre quis e me matriculei em uma aula de arte noturna no centro comunitário local. Minha vida é tranquila, simples e completamente minha. Ser necessária não é a mesma coisa que ser amada. Quando você deixa de ser útil, finalmente vê quem realmente se importava com você e quem só se importava com o que você podia fazer por eles. Aprendi essa lição da pior maneira, mas aprendi totalmente. Se você já se sentiu o capacho da família, saiba que ir embora não é egoísmo. É sobrevivência. E do outro lado dessa porta existe uma vida que pertence somente a você. Obrigada por ficar comigo até o fim dessa história. Se algo aqui tocou você, compartilhe nos comentários. Eu leio cada um. Curta, se inscreva se ainda não fez isso, e a gente se vê no próximo.